Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11. Pode ir abrindo aí a sua Bíblia, enquanto você vai localizando aí. Eu vou lembrando que o conselho se reuniu algumas semanas atrás e decidiu retornar em agosto com o estudo que nós vínhamos fazendo semanalmente com um livro chamado Igreja Centrada. É um livro muito legal, escrito por Tim Keller, um pastor presbiteriano norte-americano, que traz reflexões a respeito da igreja nesse período em que a gente vive. E foi um momento muito gostoso que a gente acabou interrompendo por causa da pandemia e pretende retornar agora. A gente avançou poucos capítulos, a gente fazia uma leitura bem tranquila. Então, se você tiver interesse em participar, o conselho tem participado com mais algumas pessoas. Se você tiver interesse, é só me dar um toque que eu te atualizo certinho, tanto com relação ao livro, como de onde nós paramos, para você chegar no próximo encontro nosso em agosto, já com essa recapitulação feita, essa leitura feita aí. A gente deve ter alguns primeiros encontros recapitulando, né, os primeiros capítulos, e você já fica em dia com a gente. Recomendamos muito, é um livro muito legal. Tudo certinho? Encontraram aí, Provérbios? Ótimo. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os teus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta os seus mantimentos. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tostanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Até aqui a nossa leitura. Quando eu estava na faculdade, no terceiro ano, um professor meu fez uma fez uma declaração para a turma falando assim, a Bíblia apresenta o trabalho como uma maldição. E ele trouxe os seus argumentos, e eu parei ali, ele abriu para a gente poder bater papo sobre o assunto, e eu fui refutar a ideia dele, apresentando alguns textos bíblicos, mas enquanto eu discutia com ele, comecei a pensar em algumas coisas. Uma delas foi, mas e se eu recebesse uma grande quantidade de dinheiro hoje? Então eu quero te propor esse exercício hoje. Vamos dizer que, acabando o culto aqui, eu chegue para você e só traga a mensagem, porque eu não tenho um recurso, então eu só posso passar a mensagem para você de que você acabou de receber uma quantia em dinheiro de 100 milhões de reais. Pensa aí, 100 milhões de reais. Talvez não mude a vida de algumas pessoas, né? Não dá para todo mundo, algumas pessoas têm bilhões de reais, mas 100 milhões. 1 milhão, vocês têm ideia de quanto que é? Eu acho que eu tenho uma ideia de mais ou menos quanto que é 1 milhão. 100 milhões eu imagino, né? Pensa aí. Pensou? 100 milhões hoje, acabando o culto. Pergunto para vocês, o que vocês fariam segunda-feira pela manhã? Primeira decisão. O Belo, ele comentou no primeiro encontro que a primeira coisa que ele faria na segunda pela manhã seria levantar às 5, se arrumar e ir para o trabalho. Né? É isso aí. Aí a minha pergunta para ele, foi assim, o que ele iria fazer no trabalho, né? Porque tem dessa, né? Porque talvez se muitos de nós recebessem aí 100 milhões de reais, a gente com certeza iria para o trabalho às 5 da manhã, chegando lá, esperando o povo chegar, né? Para poder comunicar a notícia, né? Tipo, até mais. Foi um prazer caminhar com vocês. 100 milhões de reais é uma quantia muito grande. E quando a gente pensa nisso, e é muito comum essa mentalidade de, se eu ganhar muito dinheiro, olha, eu não sei se eu voltaria a trabalhar no outro dia. Isso é comum entre as pessoas que ganham na Mega Sena, né, ou recebem uma grande herança. Normalmente, essa é uma das primeiras decisões. Ele não sabe para onde ele vai viajar, não sabe qual carro ele vai comprar, não sabe qual mansão ele vai comprar, mas uma coisa ele sabe. Ele não vai trabalhar. Essa decisão já foi tomada. Então, enquanto eu discutia com o meu professor, eu comecei a pensar, pois é, eu argumento, né, teologicamente, de que trabalho não é uma maldição.
Mas quando eu penso que existe a possibilidade de ganharmos muito dinheiro, uma das primeiras coisas que vem à mente é: eu não vou precisar trabalhar. Olha só. Então, o trabalho começa a trazer para a gente um peso que a gente sabe que não é ruim, mas por que se ele não é ruim? Porque quando a gente pensa em ter muito recurso, a gente pensa em não fazê-lo, né? Porque a gente ainda associa muito com isso. E o dinheiro, ele traz para a gente algumas coisas legais. Com o dinheiro, você pode trazer soluções para a sua vida que vão trazer conforto. E isso é algo que todo ser humano busca. A gente gosta de conforto. Fala sério, se você está no verãozão aqui em Campinas, aquele calor forte, e a sua casa é quente, se você tiver dinheiro, você não consegue dar um jeito nisso? E é tranquilo, porque a gente, né, quando você é um pouco mais pobre, no nosso caso, a gente vai lá e fala: eu compro um ar-condicionado, mas tem a conta de luz, né? Essa não é uma preocupação do rico, né? Ele não está preocupado. São 100 milhões na conta, né? Está tranquilo. Ele traz soluções para a vida que vão trazer conforto. E o conforto é legal, é bom a gente ter. Se está num lugar muito frio, você tem o contrário, você prepara a casa para isso, você se equipa. Conforto. Recurso traz para a gente conforto. Isso faz a gente olhar para o trabalho dessa maneira. Eu me submeto a um momento de desconforto para poder ter recursos e adquirir conforto. Então, essa acaba sendo a nossa relação com o trabalho. Então, a gente sai do conforto para obter conforto em algum momento, em algum espaço da nossa vida. E não há mal nenhum a gente pensar em conforto. Não. O problema é só o excesso dele ou em troca do que a gente vai recebê-lo. O texto de Provérbios, no início, faz uma advertência muito severa a pessoas violentas. E quando vai falar para a gente não imitá-los, ele fala assim: essas pessoas violentas vão atrás de diversão e de recurso, de dinheiro, da vida fácil. Só que eles fazem isso da maneira errada. Eles deviam trabalhar para isso, ou eles deveriam buscar a felicidade da maneira correta. Mas a alegria deles está em ver as pessoas se darem mal. O dinheiro deles vem de roubar outras pessoas, de passar o sistema para trás, dar um jeitinho. Eles querem o conforto sem ter que passar pelo desconforto. E Provérbios apresenta que tem que ter um equilíbrio nisso. Como a gente toca a nossa vida de uma forma um pouco mais equilibrada. Eu preciso do conforto, mas eu preciso também desempenhar meu trabalho, fazer as minhas coisas. Então, como que eu vou tocar a minha vida de uma forma equilibrada? Ele vai, então, trazer algumas orientações, e uma dessas orientações para encontrar esse equilíbrio, ele traz para a gente aqui no capítulo 6, quando ele vai falar a respeito do preguiçoso. O preguiçoso em Provérbios. E para trabalhar sobre isso, ele vai usar uma imagem, que está ali, ó. Esse serzinho que você provavelmente já se encontrou com ele. Eu lembro do meu primeiro encontro com uma formiga. É inesquecível. Ela chamava lava-pé. Não sei se vocês conhecem, né? É inesquecível. Tá? Eu era pequeno ainda, lavando o quintal de casa. Ah, formigas. Mas ele vai usar essa imagem. Ele está olhando para a natureza e está tirando lições da natureza. Isso me lembrou de um episódio que eu assisti numa série da Netflix chamada Abstract. Se você tem a Netflix, ela é muito legal. Ainda mais para quem está pensando em profissão, decidindo para onde vai caminhar, sabe onde algum adolescente está procurando aí. Eles têm várias opções de atuação profissional, das mais distintas, assim. E uma delas foi apresentado a Nettie Oxman. Nettie Oxman, ela é uma bioarquiteta. E eu vi a cara do Luiz, foi a cara que eu fiz. Falei assim: Nettie Oxford, bioarquiteta, professora do MIT. O que ela faz? Né? O que um bioarquiteto faz? Ela desenvolve soluções, pensa em estruturas para serem desenvolvidas, tendo como base a natureza. Então, eles pegam todas as ferramentas científicas mais avançadas, de microscópicas, o que eles têm lá, conseguem ver a estrutura atômica, tudo, para trazer essas ferramentas e olhar para a natureza e observando a natureza, observando toda a vida vegetal, toda a vida animal, tirar dali ideias e soluções para dilemas do presente. Atualmente, ela e sua equipe estão trabalhando na busca de um material orgânico que seja economicamente e, na aplicação, um grande substituto para o plástico, que sabemos que é um grande dilema dos nossos dias. Só de lembrar que a sua primeira escova de dente que você usou quando ainda era um bebê vai demorar mais uns 450 anos para decompor.
lembra que a gente precisa tomar alguma providência com relação a isso, né? E a gente tem pensado nisso. Aqui na igreja, as nossas crianças nos alertaram e a gente começou a tomar mudanças drásticas por aqui. Isso é legal. Então, ela faz isso, mas como que ela vai substituir o plástico? Ela olha para a natureza e busca nas estruturas moleculares ali soluções, combinações de elementos que vão fazer o que o plástico faz, mas que não vão trazer prejuízos para a natureza. Olhar para a natureza para extrair lições, ferramentas, ideias, soluções para problemas da vida. E o nosso sábio aqui de Provérbios faz exatamente a mesma coisa. Ele está caminhando pela rua, pela sua estrada, e de repente ele olha para o chão e se depara com um grupo de formigas cruzando a rua, cruzando a estrada. E ele observa que coisa interessante. Olha que mistério curioso, né? Uma formiguinha ensinando um preguiçoso. Talvez ele devia estar um pouco mais assim com a vida, desmotivado, e ele viu aquelas formiguinhas falando, quem que está botando ordem nisso? Quem que definiu a linha? E quando eu vou lá e passo o meu dedo no meio do caminho delas, só para ver o que acontece, né? Quem que define para que lado elas contornam? Como funciona isso? Quem que define o turno? De que hora até que hora? Quem que define as férias? Quem que está mandando? E ele olhava e não via. Tipo, não tem comandante, não tem ninguém que está dando ordens para elas, e elas fazem o seu trabalho com uma primazia, com uma excelência. Elas fazem o que tem que fazer. E ele fica assim, estonteado com isso. E ele fala, a gente precisa aprender com isso. Principalmente os preguiçosos. Mas quem são os preguiçosos? Provérbios fala um pouco dos preguiçosos. É o livro que mais vai falar deles, na verdade. E se você for ver algumas definições, são engraçadas. Ele fala, por exemplo, que o preguiçoso é aquele cara que ele está saindo de casa e ele olha na rua e vê um leão. Então, ele tira uma constatação. Eu vou morrer. Por quê? Porque para escapar do leão vai ter que correr. Ele não está disposto a correr para fugir do leão. Ou é aquele cara que fala assim, que ele coloca a mão no prato, pega lá a coxa de frango e fala, nossa, está cheirosa, está gostosa, eu vou comer. Mas me dá uma falta de coragem de trazer isso para a boca. Esse é o preguiçoso de Provérbios. É a pessoa que quer ter o benefício da segurança, o benefício de se alimentar, de ter as coisas, mas não está disposta a sair do seu conforto para isso. Ela quer o conforto e quer a falta de esforço, né? Então, essa pessoa. E Provérbios traz uma coisa muito interessante. Eu não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com preguiçoso. Se você não teve, talvez, talvez, né? Alguém pode ter trabalhado com preguiçoso junto com você, né? Pode ter acontecido, né? Porque normalmente a gente vê isso no ensino fundamental, nos trabalhos em equipe, sempre tem aquela pessoa que ela quer ter a mesma nota que você, mas ela não quer fazer o trabalho com você. Isso acontece no ensino fundamental, médio, faculdade, acredite se você quiser. Existe na faculdade ainda, né? Na minha época tinha. Então, ainda existe na faculdade. E no mercado de trabalho, eu acho que também tem gente, né? Que quer desfrutar dos benefícios, mas não quer se envolver, não quer ralar, não quer trabalhar de verdade, né? E Provérbios fala que é terrível você trabalhar com essas pessoas. É como vinagre na boca. É uma coisa que incomoda, é como fumaça nos olhos. Assim, não é legal ter por perto. Então, para a gente não ser essa pessoa, ele traz para a gente essa recomendação. Observe a natureza. Olha as formigas, olha como elas trabalham, olha como elas se desenvolvem, como elas são proativas, não esperam receber ordem, elas simplesmente vão e fazem. Vão e fazem. E a nossa sociedade entende isso. Ninguém gosta de preguiçoso. Isso é regra. A gente até vê algumas desculpas falando que o preguiçoso é um cara, pelo menos, muito esperto, que dá um jeito de resolver problemas de forma prática. Grandes tecnologias surgiram dos preguiçosos, eles falam, né? Olha, pode até ter sido, mas não foi de uma mente preguiçosa. Para resolver o problema, ela teve que sair do lugar e fazer alguma coisa, né? Mas a sociedade não valida isso. A gente vê isso tanto no estudo, como no trabalho, em qualquer área da vida. Preguiçoso não é uma coisa legal. Então, a gente entende aqui com Provérbios, faz todo sentido a advertência que ele está trazendo. E a forma como ele vai trazer isso para a gente, no versículo 6, é bem interessante. Ele faz um rápido resumo, em apenas 2 linhas, com 3 ordens,
que você pode aplicar isso para outros momentos e outras áreas da sua vida. No versículo 6 ele fala, vai ter com a formiga. Então, ó, primeiro, vai até ela, né? Eu ouvi uma história dizendo que alguém falou assim, ouviu isso, né? Olha, vai ter com a formiga o preguiçoso. E ele respondeu, não dá para trazer ela até aqui, né? Fiquei sabendo que tem uma gente que age desse jeito, né? Mas a primeira ordem é, vai ter com a formiga. Tipo assim, então, vá até ela, vá. Chegando lá, o que eu faço? Considere os seus caminhos. Então, observe, entenda como acontece, né? E depois, ser sábio. É uma ordem. Seja sábio. Vá, pense a respeito disso e seja sábio. Adote uma postura correta com base naquilo que você está observando. Por que disso? Porque, embora seja uma advertência ao preguiçoso, a gente corre no risco de cair no desequilíbrio, de fazer o extremo oposto, né? De sermos hiperativos e de querer trabalhar demais e entra no grupo dos workaholics, né? Aquele grupo de pessoas que o prazer, a alegria, a motivação da vida é o trabalho, é tudo isso. Então a gente sai do preguiçoso e cai no outro extremo. O provérbio está falando para a gente chegar lá, aprender e agir como um sábio. Uma vida ponderada, uma vida equilibrada, onde as coisas estão no eixo. Essa é a ideia dele. E quando a gente lê Provérbios, a gente tem a sensação de que as coisas funcionam assim. É uma relação de causa e efeito. Faz tal coisa e acontece tal coisa. Provérbios é assim. Ele escreve desse jeito. Trabalha dentro de um mundo ideal. E no versículo 11, ele dá as consequências da gente viver assim. A consequência no versículo 11 diz assim, quando a gente ignora isso e vive a nossa vida do jeito que a gente acha melhor, desprezando a diligência de viver da maneira que é orientada de acordo com a observação da formiga, e ele falar que assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Ou seja, se você for negligente com isso, não trabalhar, não se envolver, não estar, a pobreza vai bater na sua porta. O que pode levar a gente a pensar o contrário? Então, peraí. Para ser rico, é só trabalhar. E eu pergunto para vocês, vocês conhecem algum pobre que trabalha? E rico que não trabalha? Ixi, é mais raro. É mais raro, mas existe algumas pessoas que têm muito recurso que não trabalham. Mas, então parece que está quebrada a lógica de Provérbios, né? Como assim? É só trabalhar aqui, eu não vou ficar pobre? Então, beleza. Mas, espera aí, tem pessoas que trabalham e que são pobres. Tem pessoas que não trabalham e que são ricas. Provérbios, ele vai trabalhar com o equilíbrio, dentro dessa ideia ideal do mundo. A gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade de trabalhar com essa ideia do que seria o ideal, né? Idealizado, porque a vida não é idealizada. E é verdade, a vida não é idealizada. É muito saudável você ler Provérbios com Eclesiastes. Porque Eclesiastes, ele vai tentar trazer a realidade, esquecendo o ideal. Ele vai falar para você do sucesso dos maus. E que ele não entende isso. E a gente também não entende isso. Mas a vida é feita nesse equilíbrio entre o ideal e o real. A gente organiza a nossa vida dentro do ideal. Porque não adianta você adotar a postura do tipo, não, tem gente que é rica e não trabalha, então eu não vou trabalhar. O que vai acontecer? A consequência. A gente precisa buscar esse equilíbrio que Provérbios vai trazendo para a gente. Mas, como eu comentei, isso é muito fácil e claro na nossa vida, no dia a dia. Estudo, trabalho e tudo mais. Mas nós, na nossa grande maioria aqui, somos cristãos. Já ouvimos falar de Jesus, conhecemos a Deus, amamos a Deus, fazemos parte do povo de Deus, de uma comunidade cristã. E é essa nova dimensão na nossa vida. A dimensão do reino. Vivemos aqui na Terra, estamos passando por aqui, desenvolvendo nossas atividades por aqui, mas junto com essa realidade nossa, há também a realidade do reino sobre nós. A gente tem também outras tarefas que nós desempenhamos. Por exemplo, quando você é salvo por Cristo, salvo por Deus, e é derramado sobre você o Espírito Santo, junto com o Espírito Santo vem também os dons, as habilidades que o próprio Espírito Santo derrama sobre a gente. Todas as pessoas que foram salvas por Deus recebem de Deus alguma habilidade, capacidade, dom para trabalhar nesse povo,
para desenvolver a sua vida desenvolver essa sua vida espiritual dentro do povo. E algumas pessoas podem ser extremamente proativas, disciplinadas e engajadas no estudo e no trabalho, na sociedade lá fora, e se portarem como preguiçosos dentro do reino. Isso é possível. Lembra que o preguiçoso, o que ele quer? Ele quer desfrutar dos benefícios sem ter que perder o conforto. Então, dentro do reino, isso também é possível. Pessoas que estão dentro da igreja, do corpo de Cristo, que querem desfrutar dos benefícios de estarem ali, mas que não querem trabalhar dentro do corpo, não querem fazer nada, está tão gostoso parado, está tão gostoso sem fazer nada. E quando a gente lê o vai ter com a formiga, o preguiçoso, isso também se aplica para essa dimensão da nossa vida. Se engajar no corpo de Cristo, trabalhar no corpo de Cristo, se desenvolver, se mexer, usar dos recursos que Deus está nos dando para se engajar com Ele na sua obra, no seu trabalho, participar ativamente com Ele. E esses são as provocações que nós temos aqui em Provérbios, no capítulo 6. E eu acho interessante no versículo 9 e no versículo 10, caminhando para o nosso fechamento, é que ele divide esse bloco de 6 versículos em 2 blocos. Um bloco de 3 versículos iniciais e 3 no final. Nos 3 primeiros que a gente falou aqui, ele está dando esse bom modelo de como acontece. E no segundo, ele está trazendo algumas provocações ali para a gente. Mas até quando, né? Ele fala ali no versículo 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? E aí ele continua falando, quase que mostrando algumas das desculpas, né? Até quando você vai ficar? Preciso dormir um pouquinho eu tenho que dar uma tostanejada, dar uma cochilada, depois cruzar um pouquinho meu braço para não fazer nada. Parece que são desculpas, né? Até quando? Espera aí, primeiro você tem que dar uma dormida. Não, depois eu vou dar uma cochilada, depois eu cruzo o braço para dar uma observada, e ele vai postergando a reação, a provocação do sábio aqui. E às vezes a gente pode fazer isso. Ler a palavra, ver que Deus está nos dando dons e habilidades, possibilidades de trabalhar isso no reino, e a gente lê Deus falando, e aí, até quando? E a gente fala, só mais um pouquinho, né? Só preciso fazer mais algumas coisas, dar uma relaxada, porque a vida já está tão corrida, tão agitada, e a gente vai postergando esse nosso engajamento, postergando esse momento de abrir mão de um certo conforto para poder se engajar, se desenvolver, trabalhar no reino, que é para isso que nós fomos salvos, transformados, recebemos o Espírito Santo e fazemos parte desse povo. Então, esse é o desejo do meu coração. Tenho refletido a respeito disso na minha vida. Espero que você possa ir pensando também a respeito disso, de como que anda esse seu engajamento, seja na sociedade, nas atividades de estudo, trabalho, seja dentro do reino de Deus. Se você tiver com essa postura de preguiçoso em um dos dois, o convite do texto é a gente olhar para a formiga e lembrar. E é legal o uso da formiga, sabe por quê? Porque tudo que você precisa para ela aparecer é um pedaço de bolo que cai no chão. Ela está lá. Elas lembram. Ou lavar o quintal também, né? Se lava pés, essas são terríveis, né? Você vai trombar com uma formiga em algum momento nessa semana, em algum lugar, no apartamento onde a gente mora também, é alto e tem formiga. Elas chegam, elas dão um jeito, ou são espertas demais. E ao trombar com uma formiga, que você seja provocado por ela a lembrar do texto e a pensar nisso. São coisas do nosso dia a dia. Mas te convido agora a baixar a sua cabeça e ter esse momento de reflexão seu com Deus. Pense na sua vida com a sociedade. Pense na sua vida com o reino de Deus. Vê se algo precisa ser ajustado. Bata um papo com Deus agora.
Deus querido, o Senhor nos conhece, pois foi o Senhor que nos fez, conhece o mais profundo dos nossos corações, coisas que mais ninguém sabe, o Senhor sabe. Conhece nossas lutas, nossas dificuldades, nossas limitações. E sabe, ó Deus, de tudo que nós precisamos ajustar na nossa vida. Mas, Deus, nós somos incapazes de mudar, de alterar a nossa vida. Muitas vezes até temos a vontade de ter uma postura diferente dentro do Teu reino, diante da sociedade, mas temos dificuldade de desenvolver isso. E é por isso, Deus, que a gente pede que o Teu Santo Espírito esteja conosco, trabalhando em nós, moldando a nossa vida, para que possamos ser como Cristo Jesus, o nosso principal modelo. Cristo Jesus, Deus, que abre mão de toda a sua glória, de todo o poder e o conforto das regiões celestiais e vem pisar na lama, na terra, viver no meio de um povo pecador, viver no meio de um povo que não o reconheceu como Deus, viver no meio de pessoas que zombaram dele, que humilhou o Criador do universo. Que Cristo seja o nosso modelo, no sentido de olhar para Ele e entender, Pai, que agora não é a hora do descanso eterno. Agora é hora de trabalhar contigo. Agora é hora de se engajar contigo, mas de forma sábia, de forma ponderada, de forma equilibrada. Então, que o Senhor nos ajude nesse sentido, Pai. Trabalha nos nossos corações e permita-nos, Deus, ter o privilégio de se envolver ativamente com o desenvolvimento, com a expansão do Seu reino e com o cuidado da sociedade através das profissões que a gente exerce também, Pai. Que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como nós oramos, não conseguiremos fazer isso se Deus não for conosco, e é por isso, como ministro do Evangelho, que eu rogo que a graça do nosso Deus e Pai, o amor do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito esteja com cada um de vocês, até que o nosso Rei retorne. Amém.